No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, quarta-feira, 2 de outubro. Poder Executivo de Bragança Paulista entrega o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2020 à Câmara dos Vereadores. Polícia Civil prende 3 pessoas por furto de energia elétrica em Atibaia. Através de denúncia, a Secretaria de Meio Ambiente de Bragança Paulista faz a apreensão de várias aves silvestres que eram criadas de maneira irregular. Atividades da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama estão sendo realizadas em Bragança Paulista. A PAI de Atibaia vai realizar neste final de semana um almoço beneficente com bobó de camarão. O jornal traz a previsão do tempo para Atibaia, Bragança Paulista e Extrema. No futebol, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amador do Estado, o Ferroviários em Bragança Paulista perde pênalti, deixa a vitória escapar e agora vai ter que buscar o resultado em Brodowski. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. O Poder Executivo de Bragança Paulista entregou o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2020 à Câmara dos Vereadores. Na tarde de segunda-feira foi feita a entrega do projeto da LOA 2020 à Câmara para tramitação e aprovação. O vice-prefeito, professor Amaury Sodré da Silva, foi quem entregou o documento à vereadora Beth Chedi, presidente da Casa. O orçamento segue as diretrizes e orientações previstas na LDO. A previsão das receitas corresponde a mais de 555 milhões de reais, aumento superando os 48 milhões em relação a 2019. Mais uma vez, o município deve superar as aplicações obrigatórias nas áreas da educação e da saúde. Na educação, com as deduções destinadas ao Fundeb, superando os 43 milhões, mais um valor superando aos 94 milhões que o município aplicará, o investimento chegará a mais de 27% do orçamento. Na saúde, o percentual será de 26,94%, mais de 100 milhões de reais, quase o dobro do estipulado pela Constituição Federal. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas por furto de energia elétrica em Atibaia. Equipes da Polícia Civil e da empresa fornecedora de energia elétrica para o município, no dia 19 de setembro, em operação de combate ao furto de energia, identificaram irregularidades em residência e estabelecimentos comerciais nos bairros Ribeirão dos Porcos, Caetetuba e Jardim Imperial. 3 pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas ao plantão policial. A energia recuperada é o suficiente para abastecer 600 famílias durante um mês. No primeiro semestre de 2019, a concessionária fez 6.000 desligações de pontos. A empresa tem canais de denúncia para casos de fraudes e furtos, sendo possível informar anonimamente pelo número 0800 701 0102. Através de denúncia, a Secretaria de Meio Ambiente de Bragança Paulista fez a apreensão de aves silvestres que eram criadas de maneira irregular. Na manhã de segunda-feira, a ação foi no bairro do Biriçá do Campinho, juntamente com a Guarda Civil Ambiental e o chefe da Divisão de Bem-Estar Animal, que foram à propriedade na área rural, encontrando 83 aves silvestres irregulares, 4 trinca-ferros, 57 coleirinhas, 5 pintacilgos, 15 canários da terra, 2 papa-capim e 3 arapucas. As aves foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Associação Mata Ciliar e ficarão lá até estarem aptas à soltura. No local também havia mais aves regularizadas.
O responsável foi levado ao Departamento de Polícia para registro de ocorrência pela Lei de Crimes Ambientais, além de infração ambiental municipal, e foi multado no valor de R$ 46.500. Denúncias podem ser feitas na Rua Madre Paulina 301, no Jardim Público, também pelo e-mail debem@braganca.sp.gov.br ou no telefone 40 34 6780. Atividades da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama estão sendo realizadas aqui em Bragança Paulista. Nesta sexta-feira, das 3 às 4 da tarde, na Unidade Escola São Francisco, vai ter roda de conversa sobre incontinência urinária e câncer de mama. Dia 9, das 8h30 às 9h30 da manhã, na ESF Água Comprida, orientações e palestras relacionadas ao autoexame de mama, prevenção do câncer de mama e importância de acompanhamento na unidade para a prevenção e controle de doenças. Dia 15, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Hípica Jaguari, caminhada em incentivo à prevenção da saúde da mulher, palestras sobre como fazer os passos do autoexame, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, diálogos sobre como manter a autoestima e coffee break. A APAI de Atibaia, neste final de semana, vai realizar um almoço beneficente de dar água na boca. O cardápio contará com bobó de camarão, com direito à música ao vivo com os músicos Ana Brasil e Ronaldo. Crianças até 11 anos não pagam. Bebidas serão cobradas à parte. Vai ser neste domingo, do meio-dia às 3 da tarde no local, e a retirada de marmitex das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde. A APAI fica na Praça Papa João Paulo II, número 25, no bairro Nova Aclimação, na região do Atibaia Jardim. Mais informações pelo telefone 4414 6800. A Prefeitura de Atibaia realizou evento para apresentar a prestação de contas da gestão dos últimos 7 anos e nós fomos acompanhar. Os agentes públicos devem prestar contas de seus atos conforme previsto no artigo 70 da Constituição Federal, e na noite de segunda-feira, a Prefeitura de Atibaia realizou num hotel à beira da rodovia Dom Pedro I a prestação de contas com a presença de representantes de entidades de classe, lideranças comunitárias, a imprensa, autoridades, funcionários públicos e o secretariado. Os presentes receberam uma revista e assistiram à apresentação ministrada pelo prefeito Saulo Pedroso de Souza com as ações realizadas desde o início da gestão, desde 2013 até agora. Foram registradas 422 ações como obras e inaugurações, lançamentos de programas e projetos com média de 60 ações por ano. Um vídeo sobre as ações feitas do município de aproximadamente 5 minutos, contadas por 7 cidadãos que somam mais de 500 milhões de reais de investimentos. Esses munícipes receberam um kit das mãos do prefeito no término da solenidade. Resultado de muito trabalho, resultado de muita dedicação, de muito esforço da equipe. Mas por outro lado, é importante que as pessoas tenham ciência das coisas que aconteceram na cidade, das coisas que a cidade conquistou nos últimos anos, não só através do esforço do nosso trabalho, mas também a dedicação, o amor, o carinho que as pessoas têm pela cidade de Atibaia. Então acho que é um momento de prazer, de consolidação de um trabalho. Apesar que tem mais aí 1 ano e 3 meses, mas o ano que vem é um ano delicado para fazer esse tipo de ação, né, de evento. Mas a ideia é que as pessoas criem, aquelas que ainda não têm, esse sentimento de pertencimento na cidade, se apropriem do que ela tem de melhor e continuem construindo a cidade de Atibaia como uma cidade que merece alcançar a posição de destaque que ela sempre teve. Prefeito, avaliando os 2 mandatos, né, o quanto que é importante na sua avaliação, buscando lá de trás, o começo do mandato, os acertos, os erros e essa prestação de conta aí para a população? Olha,
O que ajuda muito, eu acho que é essa capacidade nossa de dialogar com as pessoas, de estar conversando, de estar próximo. É muito difícil isso, porque no meio de tudo isso você tem turbulência política, você tem influência de projeto político, tem eleição no meio de tudo isso, as eleições regionais, eleição municipal em 2016, mas erra também, né? Eu acho que acerta e erra, mais acerta do que erra. E aí a gente vai aprendendo. Não tem... O interessante de tudo isso é que quando você ganha uma eleição, apesar de ter um plano de governo pactuado, você não tem um manual que as pessoas te entregam e falam, ó, faz assim, porque é assim que é ser prefeito, é assim que governa uma cidade. Cada cidade tem um povo, tem uma peculiaridade, tem um sentimento, tem uma economia estruturada num determinado setor. Eu acho que é o diálogo, né? E assim, muita inspiração também. Tem que ter essa capacidade de conversar com as pessoas, segurar a animosidade da equipe, porque por outro lado você tem também que administrar um monte de egos, um monte de interesse político na cidade, né? E no final de tudo, você chegar a uma decisão em relação a uma ação, a um investimento, que seja aquela que vai impactar de maneira positiva e que, se eventualmente vá proporcionar algum prejuízo, que tenha o menor alcance possível na cidade, né? Seu mandato já está acabando. Você já tem ideia de quem que você vai apoiar nas próximas eleições? Olha, isso é muito relativo falar disso nesse momento, porque a equipe pode perder o foco em relação ao que é prioridade. No final da minha apresentação, eu passei ali uma relação de coisas que precisam acontecer para consolidar o nosso acordo, o nosso pacto firmado com a cidade nos 2 períodos eleitorais. À medida que a gente toma uma decisão como essa, a gente pode antecipar o processo eleitoral e fazer com que a equipe pare de trabalhar. Por outro lado, a gente traz para dentro do governo um ambiente de debate e de disputa política que pode contaminar o dia a dia da administração. O que eu acredito que pode acontecer é, no paralelo, sem atrapalhar o dia a dia da prefeitura, quem tem interesse procurar viabilizar a sua candidatura. E é natural que dentro do nosso grupo 2, 3, 4, 5 nomes tenham interesse de fazer isso. Agora, o escolhido pelo grupo, e não é uma decisão só minha, será aquele que vai ter um plano de governo coerente para a cidade, tenha compromisso com o nosso povo e tenha o desejo de continuar trabalhando nesse espírito pela cidade. Aquele que demonstrar isso vai ter o apoio de todo o nosso grupo. As ações de grande impacto, elas não acontecem em um único mandato. Se o país não passar por uma reformulação política, nós vamos ter muita dificuldade em todo o período eleitoral, ou uma reformulação de legislação. O ideal seria que o país, o mandato fosse de 5 anos sem reeleição, né? Esse pelo menos é o meu entendimento, e que uma reforma de legislação acontecesse, porque é impossível você conseguir entregar uma obra tendo que superar um processo de licitação de 8 meses dentro do governo. Aí a obra tem mais 2 anos, às vezes o governo do estado não passa o recurso, o governo federal não passa o recurso, então é muito difícil. Nós conseguimos no primeiro mandato dar um choque de comportamento na equipe. O choque de gestão também tem o choque de comportamento, né? Que demonstrou para a cidade que nosso time era um time que estava com vontade de trabalhar e começou logo nos primeiros anos a entregar muita coisa interessante, porque nós tivemos coragem de peitar a resistência política para fazer corte nos cargos em comissão. Esse foi o ponto fundamental. E aí a cidade deu uma nova oportunidade, mesmo atravessando aquele desgaste que eu atravessei, que foi aí um problema na nossa eleição, né? Aquela questão do fórum, que só foi superada depois. Se a gente tivesse passado por aquilo, acho que o resultado eleitoral tinha sido mais... uma distância tinha sido maior, né? A aprovação teria chegado a uns 70%. Prefeito, o senhor cita um pouco sobre o governo do estado de São Paulo, a participação, contribuição. Há alguma boa conversa com o governo do estado de São Paulo ou não? O governo do estado de São Paulo, na prática, no dia a dia, ele é o que o governador foi durante o período eleitoral, né? Muita fala, muita ação de marketing e pouco resultado prático no dia a dia. Eu não sei se o desconhecimento dele da máquina pública, aliado a um governo cansado de 24 anos, não permite que ele tenha uma margem de ação para conseguir ajudar os municípios naquilo que é essencial, na educação, na segurança pública, na saúde. Aliás, ajudar naquilo que é obrigação dele, na saúde, por exemplo. Mas, enfim, nós temos que... É aquela, né? Você tem que jogar com o que está aí, tem que lidar com o que tem para hoje.
né? E o que tem para hoje é esse governo, e eu tenho trabalhado de maneira institucional para me aproximar cada vez mais do governo e demonstrar que as boas práticas de Atibaia podem contribuir com outras cidades da região, desde que o governo contribua, ajudando, por exemplo, com o hospital regional, com a FATEC, com a ampliação da nossa ETEC, com investimentos em infraestrutura, no rio Atibaia para resolver problema de enchente. Então tem muita coisa que poderia acontecer que a gente não está vendo acontecer. Embora a prestação de contas seja de Atibaia, esse modelo de dar publicidade, de prestar contas à população, pode ser também um modelo regionalizado? Deveria, né? Deveria ser. O problema é você mobilizar as pessoas a participarem de uma ação como essa. Essa é a grande dificuldade. Aqui na cidade nós temos uma força de mobilização do governo que tem relação no dia a dia com muitas pessoas. Mas na região é difícil você fazer isso sem acionar aí a classe política. Se a classe política não participar desse processo, você não consegue trazer as pessoas para um debate. A questão da regionalização da saúde, da segurança pública, a municipalização do ciclo 2 do ensino fundamental, que é uma coisa que, se não acontecer, o Brasil está na mira do fracasso, né? Ela precisa acontecer, mas de maneira mais robusta. Não posso eu fazer um movimento de municipalização do ensino fundamental sozinho aqui na cidade de Atibaia, se os outros municípios, por falta de recursos, eles querem distância desse tema e querem empurrar a responsabilidade para o Estado. Você cria um desequilíbrio na região. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a nossa região é a segunda mais pobre do Estado de São Paulo. Nós só perdemos para a região ali de Registro. Por quê? Porque a gente tem muitas oportunidades e não tem apoio da esfera de governo que mais deveria ajudar, que é o governo do Estado de São Paulo. Tudo isso pode mudar num determinado momento a partir de um processo de conscientização e de mobilização da classe política, que é quem faz a interface de relação com a população aí nas suas devidas cidades, né? Prefeito, saúde, educação e infraestrutura, digamos assim, que foram os focos, são os focos da sua gestão, apesar de outras o governo ter avançado também? No segundo mandato, a segurança pública ela deu uma encorpada, vamos dizer assim, com a criação do GGI. Tem uma participação nesse processo que ela é fundamental, que é do Lucas, que é guarda municipal de carreira, vereador, aliado político meu desde o início do projeto, e que conseguiu fazer um trabalho dentro do grupo de, não vou dizer assim de chamar a atenção, mas de buscar entendimento dentro do momento do planejamento, da definição do orçamento, de que a gente deveria calibrar esforço no investimento na área da segurança pública. Muralha digital, COE, guardas municipais, 50 novos guardas, dobramos o efetivo da guarda municipal. Então isso eu acho que complementa aí, os temas que foram os mais destaques do nosso governo. Segurança pública, infraestrutura, saúde e educação. E na volta do evento da Prefeitura de Atibaia, olha só o que nós registramos à beira da rodovia Dom Pedro. Devido ao tempo seco, as queimadas têm atingido vários lugares, inclusive esta área à beira da rodovia Dom Pedro I, mais ou menos no quilômetro 85 em Atibaia, no sentido São José dos Campos. Quem passou pelo trecho na segunda-feira à noite, por volta das 11 horas, viu as chamas consumirem a vegetação. No próximo bloco do jornal você vai ver. Se você ainda não se vacinou contra o sarampo em Atibaia, saiba que ainda dá tempo. Todos os postos de saúde do município estão aplicando a dose. Confira também as informações da previsão do tempo para Atibaia, Bragança Paulista e Extrema. Daqui a pouco.